Olá, meu nome é Jorge Cruz e eu sou professor de matemática. E nós estamos agora na playlist de Geometria Analítica. Essa é a segunda parte dos vídeos iniciais, onde nós vamos definir, vamos conhecer o plano cartesiano, questão da posição de um ponto no plano, distância entre pontos, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse segundo vídeo, distância entre dois pontos. Nós vamos começar com dois exemplos bem simples e depois a gente vai passar para determinar uma fórmula que calcule a distância entre quaisquer dois pontos. Bom, separei aqui dois exemplos, onde a gente vai trabalhar a distância entre dois pontos relacionando ao que a gente entende sobre distância, que é a distância da posição de dois números em uma reta, né? Quando você, por exemplo, tinha a reta real, aqui tem um exemplo da reta real, onde você tinha a marcação do zero, para a esquerda você tinha números negativos e para a direita números positivos. Agora vai ser um pouco diferente, porque você não vai ter só uma reta, você vai ter duas, serão os eixos, certo? Então, aqui nesse caso, quando você queria calcular a distância, por exemplo, do menos 1 ao 1, você contava as unidades de distância. Era bem simples. Esses dois primeiros exemplos a gente vai relacionar com esse aqui, certo? Onde a gente vai conseguir transportar do plano para a reta. Aqui nesse caso, por exemplo, você verifica que o número menos 2, aliás, o número 2 e o outro 2 aqui na coordenada y são iguais, certo? Então, sendo eles iguais, eu posso relacionar com a reta facilmente. Por quê? Veja só, aqui nós temos um retângulo, certo? Aqui nós temos o ponto A, que as coordenadas são menos 2 e 2, e aqui nós temos o ponto B, que as coordenadas são 3 e 2. Veja que o y é 2 aqui e 2 aqui, são iguais. A distância do menos 2 até o 3 vai ser justamente a distância do A até o B, porque nós conseguimos um retângulo. E lá na definição de retângulo em Euclides, nós sabíamos que ele é um paralelogramo e que, como paralelogramo, ele tem os lados opostos, paralelos e iguais. Aqui nós temos do menos 2 ao 3 igual do A até o B. Então, basta que a gente faça do menos 2 até o 3 para que a gente saiba a relação de distância do A até o B. Então, aqui nós vamos falar em variação do x. Esse delta aqui é aquele mesmo que você usa nas fórmulas de física, que é a variação. É o x inicial menos o x final, certo? Aliás, ao contrário, x final menos x inicial. Então, nós teremos aqui x final menos x inicial. Era para ser um i, né? Ah, professor, por que o x inicial não é o i? É porque aqui é o zerozinho, né, de primeiro elemento. Aqui é o f de final, tudo bem? Quem é o final nesse caso? O 3, certo? Da esquerda para a direita, o final é o 3. E o inicial, menos 2. Então, a variação do x, certo? Aqui nós teremos 3 menos 2. Você também pode ver, por exemplo, sendo o x do B menos o x do A. Porém, as letras vão mudar, né? Uma hora vai ser o ponto A, outra hora vai ser ponto D, vamos supor. E aí as letras vão mudar. Então, seria interessante você saber o mais genérico possível. Quando você quer saber a distância de um ponto ao outro, você pega o ponto final, o ponto inicial e pronto. As coordenadas do ponto final, as coordenadas do ponto inicial, aliás. Então, vamos lá. Então, delta x, a variação do x, a distância do A até o B, né? Essa variação aqui coincide com a distância do A até o B. Essa é a notação de distância, tudo bem? A gente já viu isso aí nas aulas presenciais. D de distância, A e B são índices que são relacionados aos pontos em que nós estamos procurando a distância. Aqui a variação do x vai ser 3 mais 2, que é 5. Professor, não é tão difícil calcular a distância entre dois pontos. Não,
quando ele está nesse formato com uma das coordenadas iguais, tanto no primeiro ponto quanto no segundo ponto, realmente é bem simples de se calcular, porque você pode relacionar ao que a gente já conhece de distância, que é na reta, certo? Então, do A até o B coincide com a variação do x, certo? Do menos 2 até o 3, e você poderia até contar, ó. Do menos 2, você vai passar pelo menos 1, pelo 0, pelo 1, pelo 2, até chegar ao 3. Então, vai lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Bastaria ter contado que você já sabia aqui o resultado, né? Não tem dificuldade nenhuma. Vamos para a próxima. Nesse exemplo, vai ser semelhante ao outro, só que dessa vez as coordenadas iguais são o x. E o que a gente vai relacionar com a distância é a variação do y, certo? Então, no caso, daqui até aqui, ó, vai ser igual daqui até aqui. Ou seja, vou chamar aqui de D, aqui de C. Então, do ponto C ao ponto D, coincide com o valor do 1 até o menos 3, certo? Por conta da questão de formar um retângulo, né? Aquela questão dos lados opostos serem paralelos iguais, tal. Então, do 1 até o menos 3 vai ser a variação do y. No caso, o final, 1, y final, menos y inicial, perdão pelo errozinho aqui, menos 3, certo? Então, essa variação aqui, você vai ter menos com menos vai dar mais, vai ficar 1 mais 3, que é 4, ok? Então, a distância do C até o D coincide com a variação do y, que é igual a 4 nesse caso. Só aconteceu isso porque uma das duas coordenadas eram iguais, né? Tanto no primeiro exemplo quanto no segundo exemplo. No primeiro exemplo, as coordenadas iguais eram os y, e no segundo exemplo, as coordenadas iguais eram os x. Então, fique atento com isso. Bem simples aí quando você tem coordenadas iguais. Quando você não tem coordenadas iguais, como é que a gente vai fazer, né? Como é que a gente faz, professor? Bom, vejam só esse exemplo. Agora que vai surgir a fórmula, certo? Então, nesse exemplo, nós temos o ponto B, que ele tem a coordenada x do B, y do B. E aqui nós temos o A, que tem como coordenadas x do A, y do A. Ou seja, aqui ó, é x do A. Aqui é y do A. Aqui é x do B. E aqui é y do B, certo? Tudo bem, professor. Você pode fazer como fizemos nos dois exemplos anteriores? Não dá. Não dá, sabe por quê? Porque dessa vez não tem como eu organizar os pontos para usar um paralelogramo. Nesse caso aqui, nós vamos usar o Teorema de Pitágoras, certo? Nós vamos prolongar essa reta aqui, que é paralela ao eixo X e que passa pelo ponto A. Nós vamos prolongar ela aqui um pouquinho. E vamos prolongar essa aqui também, ó, que passa pelo ponto B e é paralela ao eixo Y. Então, prolonga ela aqui também. Então, você formou um triângulo retângulo. Por quê, professor? Bom, aqui, daqui para cá, é paralelo ao Y e daqui para cá é paralelo ao X. Se essas duas retas são paralelas às retas do eixo do plano cartesiano, e aqui forma um ângulo de 90 graus, aqui também vai formar um ângulo de 90 graus. Então, nós temos um triângulo retângulo, onde a distância do A até o B é justamente essa linha laranja, né? Euclides, aliás, Pitágoras, já dizia, a menor distância entre dois pontos é uma linha reta, né? Então, do A até o B, a distância é essa linha amarela aqui, essa linha laranja. Certo, professor. E como é que a gente vai fazer isso? Ora, Teorema de Pitágoras, a gente vai usar a hipotenusa e os catetos, né? Nós teremos isso aqui como hipotenusa, daqui até aqui, eu vou chamar de ponto J, aqui é meu nome, Jorge, né? Vamos chamar de J aqui, ponto J. Do B até o J é um cateto, do A até o J é o segundo cateto, certo? Agora, vejam bem,
prestem bastante atenção. Do B até o J é justamente a variação do y. Olha. Forma um retângulozinho aqui. Ó. Vou tentar desenhar para vocês de verde. Ó. Daqui para cá. Forma um retângulo. E essa parte do B até o J coincide com a variação do y. Viu? Então, do B ao J é igual à variação do y. E para nossa surpresa, veja o que vai acontecer aqui. Ó. Formar um retângulo também, certo? E nessa parte aqui vai ser justamente o outro cateto. Ele vai coincidir com a variação do x. Então, do A até o J coincide com a variação do x. Certo? É bem tranquilo de entender. Então, nós temos um cateto, variação do y. Nós temos outro cateto, variação do x. E nós queremos descobrir o valor da distância, que é a hipotenusa. Então, cateto, cateto, hipotenusa. Ou seja, a distância do A até o B ao quadrado da hipotenusa, é igual à variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado. Certo? No caso, a variação é o x final menos o x inicial. E aqui também, y final menos y inicial. Certo? Vamos lá. Então, a distância do A até o B ao quadrado é igual a... Eu vou chamar de y final, aqui aliás, x final, o x do B, tá? Então, x do B, finalzinho aqui, da esquerda para a direita, menos x do A ao quadrado, mais, certo? E essas coordenadas a gente conhece, eles são dadas na questão, viu? Isso aí é dado na questão. Veja que aqui foi dado, ó, também. Então, esses valores aqui que a gente está usando genérico, x do B, y do B, x do A, y do A, são dados na questão. E aqui nós teremos y do B, como ele está aqui em cima, menos y do A elevado ao quadrado. Só está faltando a gente passar a potência 2 para o outro lado em forma de raiz, né? Então, nós teremos a distância do A para o B igual a raiz quadrada do x do B menos x do A ao quadrado mais y do B menos y do A ao quadrado. Professor, quando a gente estuda equação do segundo grau, quando ela é incompleta de B, que a gente passa a potência para o outro lado em forma de raiz, a gente leva o mais ou menos. Por que você não leva o mais ou menos aqui? Bom, não levei o mais ou menos porque, nesse caso, a distância não pode ser um valor negativo, certo? A distância entre dois pontos não é negativa, a não ser que você esteja querendo referenciar se você se deslocou para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo. Mas, no caso, uma distância entre dois pontos não pode ser um valor negativo ou nulo. Nulo somente no caso onde os pontos estão no mesmo lugar, né? São pontos coincidentes. Vamos dar um exemplo, certo? Vamos dar um exemplo aqui bem pequenininho e rápido, só para a gente matar aqui a curiosidade. Vamos calcular a distância. Vamos supor que o A ele tem as coordenadas 2 e menos 2. Nem tem esse igual aqui, estou botando de gaiato. E o B tem as coordenadas menos 4 e 1. É claro, não coincide aqui, né? Não coincide com a posição desses pontos. Então, são pontos distintos a esse. Nem precisava ter botado A e B. Vou botar a linha, B', que é para dizer que é diferente desses dois aqui. Então, bora lá colocar. Então, a distância, esse é o exemplo, certo? A distância do A' até o B' é igual a raiz quadrada. Então, x do B, menos 4. X do A, menos 2. Né? É 2, mas tem o menos da forma. Tome cuidado com isso. Mais y do B, 1. Menos
o y do A é menos 2. A matemática nos ensina que aqui seria a hora de você usar um colchete, né? Que aqui você teria que usar um colchetezinho. Mas se você usar dois parênteses, não tem problema não, viu? A gente entende isso aí também. Então, a distância do A' até o B' é igual a raiz quadrada de... Aqui fica menos 6, né? Você tem que somar, tem que aprender a somar, certo? Então, números com sinais iguais, você soma e repete o sinal. Fica menos 6, que é elevado ao quadrado, dá 36. Mais, aqui fica positivo, certo? Menos com menos dá mais, então 1 mais 2 dá 3, e 3 ao quadrado dá 9. O resultado aqui é a raiz de 36 mais 9, 45. Fatora lá a raiz de 45, você vai encontrar 3 raiz de 5, certo? É isso aí. Alguma dúvida? Se tiver, deixe aqui nos comentários. Mas, por hora, é o que nós temos. Essa é a parte 2. A gente tem aqui a parte 3, onde eu vou trazer um exemplozinho para vocês aí, bem legal. Ok? Espero que tenha ficado tudo entendido. Se não tiver ficado, deixa os comentários aí embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Até já!